A Assembleia. Um conto de S. Barreto. Absolutamente. Não havia crianças correndo, berrando ou fazendo qualquer outro tipo de estripulia conhecida, nem muito menos um afago ou desaforo de uma mulher querida ou odiada. Não havia, igualmente, panelas de pressão ao fogo para lá de estrepitosas, nem o som alto do rádio de uma empregada invadindo os átrios cavos da casa. Pelos, carrapatos ou excrementos de animais domésticos espalhados pela mesma, também não era algo que podia se ver naquele lugar. Eis que aleitado numa tesa, todavia espaçosa cama de casal, jazia um corpo, quase que catatônico olhando fixamente para o teto, esperando enfim, somente, a chegada da hora para cumprimento de algum compromisso, seja ele obrigatório ou voluntário. Pelas razões citadas anteriormente, era de costume, pelas manhãs, nada ouvir, a não ser muito raramente um ou outro ruído ocasionado pela vizinhança, que poderia ter a conotação mais diversa e bizarra possível. Tal como o ruído elevado de uma música de gosto duvidoso ou uma dona de casa histérica descontando suas frustrações numa criança inocente ou quem sabe ainda, o latir sorumbático de um cão solitário implorando desesperadamente aos seus donos para dar uma rápida voltinha numa praça, parque ou coisa que o valha. Em sua casa, ou melhor, digo cubículo, as coisas permaneciam amontoadas umas por cima das outras sem sequência lógica de organização e nenhum indício mínimo de classificação dos objetos. Móveis básicos comuns para se configurar um lar, novamente não eram algo que se podia contar naquele lugar. Fogão, televisão, cama, sofá, guarda-roupas. Coisas que todas as pessoas costumam ter durante todas suas vidas. Para ele, eram artigos de luxo. Possuía somente uma dita geladeira, ou melhor, do que sobrou dela depois que um familiar conquistou um excelente emprego e decidiu fazer uma boa ação doando seus antigos pertences para seus parentes pobres. Seu estado era desolador. Estava com as carcaças quase que completamente enferrujadas, as borrachas de vedação das portas não funcionavam fazendo o ar gelado vazar para a parte externa da casa tornando-a, portanto, quase que totalmente imprestável. A desordem era a lei. Toalha molhada em cima da cama, cueca cheirando a urina por sobre uma precária cadeira encaixada por debaixo da mesa donde se percebia migalhas e mais migalhas de cascas de pão espalhadas por sobre ela e ao chão. Teias de aranhas inservíveis até para elas mesmas, enfeixavam todos os cantos da casa. Poeira misturada a tufos de pelos humanos se alastravam aos montes pelo recinto. Só se viam chumaço cinza de pó, poeira e sujeira dos mais diversos tipos. Sem laje no teto, a imundície parecia corroborar as leis de Newton, pois elas costumavam vir de cima, e não do chão como era comum, numa casa, digamos assim, normal. Conjugado no mesmo lugar, um banheiro sem porta com quase nada. E não era um desses com chuveiro, categoricamente. Só havia mesmo um vaso sanitário sem tampa encardido estupidamente pela umidade e mofo. Banho era tomado graças a uma bacia de água acumulada das chuvas. Quase não havia entrada e ou saída de ar. Uma bela janela voltada ao nascente, com a brisa morna soprada pelo mar recinto adentro o ato contínuo fazendo circular o ar, era só mais um desejo distante, talvez, a se realizar. No lado externo do telhado algo muitíssimo curioso. Um imponente lagarto, sempre ao meio-dia, não tardava em arranhar as telhas para um belo banho de sol, nem sem sequer imaginando que alguém ali habitava por debaixo dele. Já à noite, quando o réptil não se fazia mais presente, casais de gatos discutiam a relação de maneira brutal e entre suas recíprocas agressões acabavam por espaçar as telhas, deixando brechas, que na época das chuvas, legavam boas e incontroláveis goteiras ao dono da casa. O lugar era pequeno, claustrofóbico, sem nenhuma medida de segurança efetiva colocando seu morador, pois vulnerável a qualquer investida de bandidos ou facínoras apreensivos em praticarem o mal. Sempre que ouvia um barulho estranho na madrugada acordava sobressaltado, aos trambolhões, disparando o coração ato contínuo partindo atrás de algum objeto que pudesse servir de arma em sua defesa. Na sua vida, se acostumou a contar somente com a sorte, ou melhor, com a proteção de Deus. Visitas? Quem ousaria ir ter com ele num domicílio, com o perdão da palavra, insólito daqueles? Nem ousava convidar. Onde se sentariam? Numa banqueta? E o que servir? Água quente? Com uma bolachinha de água e sal? Nem todas as pessoas estão preparadas para viver em certas realidades. Nem o amor incondicional da própria mãe era capaz de fazer a mesma visitá-lo naquele lugar. E ele, mais do que qualquer outro, sabia muito bem disso. Nesse quesito, nós nem podemos condená-lo rotulando de esquizofrênico, misantropo ou outra denominação pejorativa qualquer. Afinal, todas as pessoas, sobretudo amigos e familiares,
Merecem o máximo de conforto, atenção, cuidado, promessas de benesses futuras nas mais diversas variações, tal como a certeza de sempre ter de atendê-los, com largos sorrisos, acompanhados com bom papo, de preferência aquele sem sentido, ou melhor, sobre a vida de outro alguém, principalmente se negativas e depreciativas. Isso logicamente com duplo sentido, tanto para nos ludibriarmos sentindo-nos melhor por achar que existe alguém pior que a gente, e isso é deveras absolutamente ilusório, pois todas as vidas humanas são igualmente miseráveis, ou ainda, pelo simples prazer de ter a ciência de alguém está prestes a se dar mal mesmo. Simples assim. Se não, como mantermos tais criaturas, tão amáveis e cristãs, sempre próximas da gente? Enfim, apesar das angústias provocadas notadamente pelos aspectos materiais e humanos tão comuns na vida moderna, não eram, especificamente, coisas desses jaezes que mais que lhe afligiam. Quanto à humanidade, já havia finalizado sua irrefutável tese a respeito dela, desprezível e irrecuperável, o que colocava nosso herói em eterna e indecifrável anfibologia, alijando da vida, como que um ser submergindo em um estágio mental anfigúrico, ficava restrita, exclusivamente, à alçada de seu mais profundo e íntimo foro moral. Era que, diariamente, deparava-se com inúmeras pessoas vivendo, ao relento, nas ruas, debaixo de pontes ou pior submetendo-se a aluguéis por demais extorsivos, não por falta de casas, isso não, pois é muito comum ver-se várias residências vagas, abandonadas e outras mais deteriorando até, sem nem sequer encontrarmos uma viva alma nelas. Diante de toda essa realidade imposta, acabou despretensiosamente elaborando o seguinte termo: acumulação de tetos. Não sabia o que dava mais prazer na vida de um tipo de pessoa que se enquadrava nessa denominação, se era terem elas várias casas e não morar em nenhuma ou ver várias pessoas morando nas ruas sem ter sequer um teto somente para viver. Deu a tudo isso o nome de exploração imobiliária. Chegou a pensar em até adaptar a tão famosa teoria marxista trocando somente a denominação dos polos dialéticos do chamado materialismo histórico movido, por sua vez, pela tal luta de classes. Notadamente parafraseando o revolucionário alemão, passaria a chamar os burgueses de locadores e os proletários locatários. Quem sabe, caso aprofundasse no tema, poderia até arriscar na produção da sua primeira produção filosófica tendo como sugestão de nome, o aluguel em vez de o capital. Desabrigados do mundo todo, uni-vos. Não raras vezes em que era confrontado por si mesmo a respeito desse instigante assunto, direito de propriedade. Debatia mentalmente consigo, lembrando-se das aulas de história, do porquê do tamanho egoísmo estatal monárquico absolutista do ancien regime. Fã do iluminista Rousseau, que para ele era o sujeito responsável por implodir o sistema que afastava o povo da sua dignidade, da liberdade e do direito de viver como qualquer outro sujeito da terra, acabou se tornando um dos maiores defensores da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tão apregoada por Roosevelt. Mas sabia que sua luta não seria nada fácil e ao final chegou à conclusão que a propriedade, assim como qualquer outro direito, deve ser adquirido por meio do combate, como bem afirmou Yeren. O fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo, a luta. Dormientibus non succurrit jus. Atenção! Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Na qualidade de único dono desta casa, e embasado juridicamente no vigente Código Civil, sirvo-me da presente com o intuito de convocar, em caráter unilateral, os outros condôminos desta casa, ou melhor, quarto. Ficam vossas senhorias, portanto, obrigados a participarem da citada Assembleia a ser realizada impreterivelmente amanhã com única chamada às 9h30h. A convocação ocorrerá com qualquer quórum na sala deste recinto. Tratar-se-á das seguintes ordens do dia. A. Quem deu o direito de vossas senhorias morarem aqui? B. Quem serão os responsáveis pela desordem provocada nesta casa pelos mesmos até a presente data? C. Despejo dos referidos do local em caráter irrevogável e inadiável. Cordialmente. Dono da residência. São Luís do Maranhão. Algum ano e dia de 2019. Observação 1. Os condôminos que não puderem comparecer não poderão se fazer representados por terceiro, nem por procuração específica para esse fim assinada por advogado ato contínuo sendo despejados imediatamente. Observação 2. O não comparecimento de alguma de vossas senhorias implicará no acatamento de todas as decisões tomadas na Assembleia. Não demora muito, a barata é a primeira por sua pequenina cabecinha, com suas inconfundíveis anteninhas filiformes, caprichosamente abarrotadas de minúsculos pelinhos, para o lado de fora do ralo da pia, com vistas a se certificar se o local estava mesmo temporariamente inabitado ou não. Para assim como o dono da casa,
garantir a sua sobrevivência, que se resumia somente, diferentemente do mesmo sujeito citado, a busca por alimentos. Subindo, portanto, sem muitas dificuldades pela lateral do refrigerador até alcançar a parte de cima dela. Pois era de costume ficarem algumas migalhas de bolacha ou pão lá, ela acaba fatalmente se deparando com o que mais procurava. Sem maiores cerimônias, suas poderosas mandíbulas começam a trabalhar desvairadamente, mascando pequenos nacos de biscoito, brutalmente triturados com uma precisão cirúrgica incrível. Acabando, pois suas primeiras deglutições, ainda com a mesma fome de dantes. Parte ela agora para um enorme pedaço de pão, posicionando-se em cima dele assim como Armstrong e Aldrin fizeram ao chegarem à Lua. Suas maxilas agora tornam a se movimentar mais ágeis ainda. Milimetricamente ligadas à cápsula que formam a sua cabeça, camadas de finas cutículas mais micromúsculos responsáveis por acionar partes da boca, que mais se assemelhavam a afiadíssimas lâminas, alinhadas horizontalmente como tesouras, começam a esfarelar as superfícies duras do pão. A cena é quase um casal Arnolfini de ex-tamanho detalhes embutidos a esse processo de deglutição, já que tudo tem de ser feito num espaço limitadíssimo de mastigação, embora saibamos que elas dispõem de inúmeras fibras musculares dispostas obliquamente de forma estratégica, justamente para ocupar menos espaço durante essas mesmas contrações mastigatórias. Encerrando, pois o seu almoço, é hora agora de retornar para seu verdadeiro lar, o subterrâneo. Antes, porém, tem de descer e para realizar essa atividade decide, dessa vez, ir pela porta da geladeira e assim passa por ela não sem antes perceber que algo não era tão comum jazia por ali. Curiosa, percebe de pronto o pedaço de papel posicionando-se em cima dele, começando a lê-lo mentalmente, edital de convocação. Ao final da primeira leitura, seu coraçãozinho palpitava freneticamente. Infelizmente, ao contrário do que imaginava, não era uma coisa que se pudesse ignorar dizendo que era normal. Assustada relê novamente, com o perdão da redundância, agora bem mais preocupada com as anteninhas balançando de um lado para o outro selvaticamente, numa incômoda e intensa agitação. Ao cabo da segunda leitura já não mais se controlava. E agora, pensava lacrimejando os olhos, o que vai ser de nós? Desolada e sem mais nenhuma vontade de viver, decide terminar a sua descida da geladeira. Já ao chão, muitíssimo abalada, segue em direção à pia aos prantos, repetindo dentro de si: o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Depois, adentra o ralo, no mesmo estado mental. É quando, pois já estando bem abaixo da superfície em seu ambiente úmido e fétido escuro como as trevas cruza com seu amigo rato vindo em direção oposta que, percebendo o estado emocional da amiga manifesto, lhe pergunta: que houve, minha amiga? Nada, respondeu desviando o olhar para o lado. Não absolutamente convencido com a resposta dada, o amigo rato insiste: Como nada? choras copiosamente, como um bebê desmamado. Não encontraste comida? Foi isso? Não é isso. Estou muito bem alimentada, diga-se de passagem. Mas pelo que vi lá preferiria 1000 vezes passar fome. Meu Deus! O que viu então? Já estou angustiado. O que pode ter de tão grave naquele lugar, já que ao menos encontraste comida, que é praticamente a única coisa que tira nosso sono? Não consigo explicar. Tens de ir lá ver com seus próprios olhinhos. Tudo o que você precisa saber está visível bem na porta da geladeira. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Disse essas últimas palavras e saiu correndo esgoto adentro. Nossa! Estou indo agora lá. Não te preocupes, amiga. Tudo dará certo. Tentava dizer em tom mais alto para a barata que já se encontrava bem distante do seu interlocutor. E assim foi feito. O rato sai com suas perninhas agitadas, apoiando caprichosamente as plantas dos seus minúsculos pezinhos, andando depressa ou saltitando de um lado para o outro por entre pequenos córregos de esgoto e entulhos de sujeira. O que deve ter de tão grave lá, santo Deus? Pensava. Sem muitas delongas, assim que se percebe em meio à sala, ignorando qualquer possibilidade de encontrar ou não comida, segue direto para a frente da geladeira, onde percebe o tal aviso tão alarmado pela amiga barata lendo: Jesus do céu! Espantou-se alternado a boca em forma de U. A questão é séria mesmo. Agora entendo o porquê do estado emocional da minha nobre amiga. Concluiu. E aconteceu que ele, ciente do ultimato, trata de procurar a amiga e os outros com vistas a quem sabe elaborar um plano para se saírem bem na tal reunião. Múltiplas dúvidas pairavam na sua cabeça, como um passarinho a fim de fazer um ninho. Mas, como iriam comparecer? Quais vossos comportamentos diante de tão grave situação? O que falar perante tão imponente autoridade? Quais argumentos utilizar?
Essas eram só algumas das perguntas que planeavam nas mentes perturbadas dos convocados. Sem tempo algum para sem nem sequer pensar, pois a convocação foi bem urgente, ambos, o rato e a barata, decidem previamente que compareceriam na dita reunião. Mas havia um porém. Como o morcego ficaria sabendo dela, já que ele também visitava o local periodicamente? Seus hábitos eram noturnos. Eis somente mais um probleminha a ser resolvido pela dupla. Já encerrando rigorosamente o expediente às 18 horas, próximo ao anoitecer, o dono da casa chega. De pronto, acende a lâmpada olhando diretamente para o papel na porta da geladeira. Após esse ato, coloca sua pasta de trabalho em cima de uma mesa. Concebendo que seus destinatários já haviam lido o recado, estando, portanto cientes da convocatória, pensou até em arrancar tal aviso, mas hesita, pois imaginou que o morcego, talvez, o lesse somente na madrugada. E então lá permaneceu tal advertência. Sem mais pensar na questão, ele trata de despir-se realizando seu asseio no banheiro para logo após preparar um belo macarrão instantâneo com salsicha para jantar. Ao cabo de tudo isso, ele trata de ler sofregamente umas 3 páginas de uma nada convidativa apostila com fito de encarar, sem muitas esperanças, seu próximo concurso público. Não demora muito, devidamente empertigado como um defunto no seu leito, dorme. Afinal, o dia amanhã será cheio. Não por conta das suas obrigações, trabalho e estudos, mas sim devido a tal reunião que ele mesmo arranjara. Amanhece. Não vale a pena discorrer sobre o que se passou nessa noite, a não ser o fato de que o morcego, lá pela madrugada, também tenha tido ciência do tal aviso. E este, diferentemente dos outros, dá com os ombros ao que viu, faz o que tem de fazer no recinto e retorna para sua casa. Deliberou consigo mesmo que compareceria sim a tal reunião não por medo ou subserviência, mas por mera curiosidade. Já, pois próximo do horário combinado, após ter tomado um copo de água, uma banana e uma maçã, o proprietário se posiciona sentado sobre uma banqueta tendo às mãos uma prancheta para anotações enquanto espera o aparecimento de seus convidados, ou melhor dizer convocados. Olhando, pois de quando em quando para o relógio, este já acusava umas 8h57 e nem sinal dos seus residentes aparecerem. Passa 8h58, 8h59 e eis que às exatas 9 horas se percebe um burburinho estranho advindo do ralo. Finalmente! Eram a barata e o rato. O dono da casa, com certa surpresa, logo percebe a movimentação. Então eles vieram, pensou. Timidamente se aproximam os dois. Ele já está ali. Ele já está ali, dizia um para o outro num tom de voz baixinho. Nervosismo à parte, a barata estava estonteante. Não economizara na produção. Nos seus lindos lábios batom mate veludo preenchendo os vinquinhos da boca. A tiracolo uma linda bolsa Carmen Stephens da mais nova tendência internacional e Pershine, toda em couro de cobra piton reticuladas nativas do sudeste da Ásia criadas em cativeiro. O fino acessório era brilho total, adquirido através de pintura manual aerográfica no tom rosé gold com aplicações de correntes em ouro mais finos cristais. Nos pezinhos, sapatos Louis Vuitton Nightcall, todo confeccionado em camurça com monograma bordado em paetês pretos, salto quadrado e meia pata altos. O rato, por sua vez, não muito chamativo, mas não menos elegante, estava de cartola preta de lã champunk estilo vitoriano com aba curta e com uma fitinha de cetim ao redor da copa alta de fazer inveja a qualquer dandy inglês, mais uma gravatinha borboleta de seda azul marinho escuro estampa pater, Tom Ford. Com efeito, visualmente estavam bastante convincentes os dois. Mas como disfarçar o odor do esgoto impregnado em seus corpos que tanto incomodam os que viviam fora daquele lugar como o dono da casa? E sucedeu que, para disfarçarem seus cheiros, estavam ambos encharcados do perfume Ralph Lauren notórios. Fragrância que passaram depois de fazerem uma rápida aparição a uma casa de uma milionária próximo, local que pouco visitavam por conta dele estar sempre limpo, e, portanto sem absolutamente nada que os interessasse, que mais uma vez repito era, comida. Com os dois primeiros convocados devidamente alocados, tudo parecia que iria acontecer a contento. Os minutos iam passando, e nada do morcego chegar. É quando, pois de súbito se percebe um vulto voando de um lado ou outro entrando e saindo do recinto freneticamente. Devido ao peculiar grau de flexibilidade e complacência das suas asas, tinha uma maneira irregular de voo, em zigue-zague, com as mais diversas possibilidades de direções, imprevisíveis deve-se dizer. Era ele. Parecia estar incomodado. Enquanto isso, o rato e a barata permaneciam ali imóveis e afonicos perante o auto-intitulado dono do recinto. Percebendo então a presença de todos,
O proprietário da casa decide dar início à conversa. Bom, primeiramente agradeço a espontaneidade da presença dos senhores e da senhora que aqui compareceram com a mais cristã da boa vontade. Para iniciarmos nossa amistosa conversa, deixe-me apresentar. Sou o dono dessa casa. Explico-me melhor. Sou o único possuidor dessa casa. Repetiu em tom professoral e com o dedo indicador em riste para cima, logo após continuando, dizer que é motivo de muita alegria estar participando deste momento. Contudo, sem mais atrasos para que voltemos a dedicarmos aos nossos trabalhos e demais afazeres cotidianos, daremos início, pois a nossa inquisição, ou melhor, digo reunião, precisa deliberar. Vou começar com o senhor Morcego, em seguida o Rato e por último a vossa senhoria Barata. Prefiro que você fique por último, disse olhando para os olhos da mesma. Podemos começar? Sim, responderam respectivamente a Barata e o Rato. Não, contrapôs o Morcego, por sua vez. Por que não? Retrucou o dono. Mil escusas. Não posso participar da referida reunião se você não desligar ou pelo menos amenizar a incidência da luz artificial neste lugar. Como é sabido por todos, não me dou muito bem com ela, continuou o mamífero voador. Pois bem, seja feita a vossa vontade, disse o dono da casa desligando-a, ficando todos na penumbra somente com a incidência da luz natural que entrava pela fresta da porta principal. Agora está do seu agrado? Mais alguma objeção, nobre amigo? Pergunta com ar de deboche ao mesmo tempo em que lança olhar colérico para os outros dois com seus lábios cerrados e os sobrolhos juntos. Não, meu amigo, responde Morcego com o mesmo tom sarcástico, posicionando-se agora de ponta-cabeça, travando os tendões dos pés na viga central da sala, enquanto os torce num grau de 180 graus em relação ao corpo. Pois bem, senhor Morcego. Comecemos, pois sem mais delongas. À noites tenho percebido que sua senhoria tem voado de um lado para o outro de forma atabalhoada em busca de sei lá o quê. Quando saio de casa já fico deveras preocupado com o que posso encontrar quando volto, pois muitas das vezes, ao chegar cedo ou tarde nela, logo dou de cara com um cenário para lá de perturbador. Não bastasse as piadinhas sem graça dardejadas pelos meus colegas e dos trabalhos sem sentido na faculdade, em vão desperdiçando a maior parte do meu dia, quando chego em casa para descansar zás. Eis que encontro-a toda suja, em partes por minha culpa admito, mas em outra parte, a maior dela deve-se dizer, não é de responsabilidade minha, de culpabilidade sua, ou melhor de todos vocês, dizia apontando para todos continuando, não só quando saio, mas principalmente enquanto durmo. Quantas vezes em pleno sono, não acordei aos trambolhões, assustado por ter suas tenebrosas asas passando por cima de mim e que por isso, tive de dormir com as luzes ligadas justamente para não ter que ver você deixando pedaços de frutas pelo quarto em cima das minhas roupas. E o pior, quando não me deparo com as minhas paredes pincelas de fezes dessa já tão precária casa. Só este último fato por si só já deveria ser suficiente para te despejar que qualquer lugar que se preze do mundo. E se você é notívago, minhas escusas, mas tenho de informar que sou ser por natureza e obrigação diurnal. Escuta-me. Sim, pereceu anuir o voador. Posso me pronunciar? Interveio o Morcego. Agora não. Por obséquio, amigo, não me interrompa, retrucou o mediador da conversa. Pois bem, isso não é tudo. Você tem consciência de que é considerado um dos animais mais horrendos do chamado reino animal? Essa abertura das suas narinas demasiadamente largas. Mas essa crista de aparência diabólica, perdoe-me dizer. Essas orelhas pequeninas levemente pontudas, pelagem cinza amarronzada ainda que com esse flanco em tom levemente alaranjado não fazem de você uma das criaturas mais admiráveis da terra, percebe? Até as crianças têm asco e pavor. Que nojo, disse franzindo o nariz e lábio superior levemente elevado. Posso me pronunciar? Pois se a resposta for novamente negativa, serei obrigado a anunciar minha retirada do lugar. Interveio pela segunda vez o Morcego. Claro! 1000 perdões. Agora pode. É justamente por isso que estão aqui, anuiu o dono da casa. Se vossa senhoria não sabe, pertenço à ordem Chiroptera e por isso temos hábitos noturnos. Somos voadores sim e também mamíferos assim como os da sua espécie. E nem isso, pelo visto, o senhor há de considerar. Para seu governo, justamente neste local que o senhor enche o peito para dizer que é seu, existia uma linda caverna onde todos meus ancestrais viviam aqui levando uma vida para lá de tranquila. Mas eis que a cidade cresceu, a especulação imobiliária invadiu nossas casas e tudo foi implodido. Isso mesmo. Muitos até morreram se você não sabe. Se há aqui um invasor, meu camarada, esse não sou eu. Agora faço minha sua pergunta. Você acha isso certo? Várias famílias serem reduzidas a nada.
Hoje existem muitos poucos da minha linhagem, que ainda resistem tendo que abrigar em galpões, imóveis que ninguém mora e casas como a sua, que com perdão da palavra, se assemelha muito com a nossa antiga caverna escura, suja, úmida, cheia de insetos e resquícios de alimentos, portanto um lugar ideal para estarmos. Quanto aos meus aspectos fisiológicos e estéticos mencionados por Vossa Senhoria, me reservo o direito de ficar calado. É meu caro, você está correto em algumas afirmações, mas a questão que tenho de ponderar é que tudo muda, as coisas mudam. O espaço agora é nosso. Você que procure outra gruta, toca ou sei lá o que para viver. E para ser bem claro, essa casa, esse local, esse espaço agora é meu. E se ela se assemelha ou não a uma caverna, isso não dá o direito para você vir morar aqui, entende? Quer dizer então o espaço agora é seu? Claro que sim. E negociaram com quem? Desculpe, negociar o quê? Negociar quem se tornaria proprietário de fato e de direito daqui, como você apregou-a com tamanha eloquência. Olhe, não precisei negociar com ninguém nada disso. Somente moro aqui e isso me basta. Mas o senhor concorda que antes de você vir morar aqui, ainda que temporariamente, outros seres viviam aqui? Certamente. E que a partir do momento que a natureza foi devastada para dar lugar a essa sua residência, muitos outros lares foram destruídos e seus antigos moradores pereceram, fugiram ou ainda resistiram tentado viver com o que restou. Tua suposição parece correta. E que essa destruição foi feita de maneira abusiva? De certo modo, sim. E que não houve nenhum aviso prévio? Até agora continuo de acordo. E que não existiu, além da nossa não concordância, uma compensação prévia, sem falar da não orientação para a ida a outro lugar. Assim aconteceu, de fato. Isso não soa, até no mundo fático que o senhor costuma lidar, como algo abusivo e até desumano? Nesse pormenor penso exatamente igual a ti. E então por que cargas d'água ainda achas que estou errado em poder utilizar o meu direito de ir e vir? Nesse quesito serei obrigado a discordar. Por quê? Olha, percebo que você tem tangenciado, não sei se de maneira voluntária ou involuntária, a nossa conversa para outras searas ideológicas, por assim dizer. Em muitas poucas indagações você tem tratado de questões ambientais, morais, de justiça e até jurídicas. Confesso perante todos vocês que agora não é o momento para enveredar em caminhos de tão douto debate, embora tenham refutações cabais a cada um desses pontos expostos. Imagino que você, com esse arsenal contestatório, queira somente me deslegitimar perante os demais como agente detentor de direitos. Na minha concepção, minha ideia era somente arrancar uma confissão de vocês, um pedido de desculpas e posteriormente executar a expulsão de todos. Mas agora vejo que pelo menos o senhor ou é muitíssimo inteligente ou se preparou muito bem para o debate. Como você pode ver, ainda tenho outros dois para interrogar, ou melhor, perguntar. Se formos partir para esses campos, poderemos passar horas e horas a fio, e o pior, correríamos o risco de não chegar a lugar nenhum. E o mais grave, ainda não resolveremos nossa questão, que é tão mais urgente e grave qual seja, o despejo de todos vocês da minha casa. O fato é que eu sou o dono da casa e que vocês devem sair por bem ou por mal. Estamos entendidos? Isso e somente isso. Bom, diante da sua negativa em discutir todas estas questões por mim propostas na mais boa vontade, só me resta então encerrar minha fala peremptoriamente. Não posso tentar me defender travando um debate democrático e consistente em argumentos sem tocar em tais pontos. Assim sendo, declaro não reconhecer a legitimidade de tal assembleia, deixando meu total repúdio a essa farsa montada por Vossa Senhoria, que nem sequer se dispõe a discutir sobre os pontos expostos por minha pessoa. Assim, portanto, sem ter o que mais acrescentar, considero da minha parte nula quaisquer das decisões tomadas aqui nesta espúria reunião, redarguiu o morcego. Tanto melhor para você, disse ironicamente o dono da casa, rabiscando algo em sua bela prancheta de madeira nobre com prendedor metálico e cantos arredondados. Após termina de anotar, sem muita demora, se dirige ao rato. O morcego permanece lá na mesma posição e mesmo estado emocional de antes. Ao contrário deste, o roedor estava nervoso, torcendo e até rezando antes para que o inquisidor demorasse mais nas perguntas para o morcego para que não chegasse sua hora, ou talvez, quem sabe, até esquecesse o dono da casa de interrogar os outros. Mas isso não ocorreu. Era uma ratazana gorda pelo acinzentado escuro, em muitas das vezes falhos, demonstrando úlceras, crostas e muita seborréia. Seu focinho era afilado, orelhas pequenas e arredondadas e a cauda comprida quase que completamente nua, somente com minúsculos pelinhos. Virando-se para ele, sem perder mais tempo, emenda a cortante pergunta: Senhor Rato, você conhece a lei que prescreve que a casa é um asilo inviolável do indivíduo? Conheço, senhor.
Disse o rato com o corpinho rijo como se fosse um soldado ao seu hierarquicamente superior. É crime. Absolutamente sim. Por que então o senhor insiste em invadir minha casa? Mas não invado, dizia engolindo as palavras. Como não? Invadir, pelo que sei, é adentrar num determinado espaço e ocupá-lo pelo uso da força, apoderando-se, tomando, conquistando, ou ainda, ocupando um lugar de forma forçosa, maciça ou abusiva, disse com muito esforço. E então? É justamente esse o seu caso. Claro que não. Como posso eu, sendo pequenino, garantir algo pela força perante um senhor do seu tamanho com força física e inteligência superior à minha? Verdade, nesse quesito você tem razão. Entretanto, pior que o uso da força, é se valer de subterfúgios sorrateiros utilizando-se de filigranas ardis, tal como seu amigo alado, com a intenção de entrar na minha casa justamente na minha ausência, sem autorização e nela permanecendo trazendo-me enormes prejuízos. A propósito, não consigo vislumbrar onde o senhor tem prejuízos com a minha permanência. O senhor já viu na televisão o que falam das doenças advindas de seres como os da sua espécie? Leptospirose, tifo murinho, antavirose, sem falar da peste negra que reduziu quase em 40% da população europeia no século XIV. E seus inúmeros e fétidos cocos espalhados pela casa? Daqui a pouco minha casa se transforma numa orã e eu me passarei a chamar Dr. Bernard Rieus. Entende? Mas a questão é só essa? Se for somente isso, posso resolver, senhor. Não, amigo, isso é somente o mais grave. Tenho inúmeras outras ressalvas quanto a você. Olhe, senhor, posso até migrar para outro lugar. Mas nessa época de chuvas tem sido bastante difícil viver na rede de esgoto. Enchentes alagam tudo mal tendo onde ficarmos. Sem falar que não somos bem recebidos em lugar algum. Sempre que nos olham pegam vassouras para nos espancar até a morte. Quando não outros mais costumam montar armadilhas assassinas, as famigeradas ratoeiras, que têm a missão de assassinar nossos colegas roedores mais ingênuos de forma brutal que nem na Idade Média se via, sem falar dos venenos em forma de comida. E eu que sou ardil? Mas nada se compara, caro amigo, aos nossos maiores algozes, os gatos. Muitas famílias criam aqueles bichanos felpudos deixando-os propositalmente famintos para que eles nos caçem com a maior ferocidade e impetuosidade. Meu pai foi assassinado por um desses felinos num dia em que ele saiu para buscar alimento para minha querida mãezinha que ainda estava amamentando a minha última geração de irmãos. Ela me contou tudo o que aconteceu. Ele implorava para não ser morto, alegando como eu que tinha uma grande família para criar. Mas não houve misericórdia. Os gatos são cruéis. Não gostam de ninguém. Dizem que ele foi morto por um bando deles aos poucos, friamente torturado e no final esquartejado a dentadas e pedaços seus deglutidos por vários deles. Minha mãe ficou muito viúva ainda jovem. Eu era pequeno e meus 13 irmãos ficamos sem a presença paterna por todas as nossas vidas, declarou com os beiços distendidos de forma horizontal e os sobrolhos inclinados para dentro como se quisessem se encostar. Compartilho meus pêsames e entendo sua dor. Isso é verdade. Atrocidades como essas acontecem diariamente e ninguém não está isento disso, disse meio comovido. Por outro lado, amigo, as pessoas têm o direito de defender suas sanidades físicas e propriedades contra quaisquer tipos de agressões, utilizando os meios que lhes convierem. Isso também está na lei. Ok, percebo que o senhor permanece irredutível quanto das minhas solicitações. Mas apelo agora para seu lado humano. Sei que o senhor é, na sua essência, uma boa pessoa. O deixou de ser integralmente bom somente para garantir sua sobrevivência. Aliás, sua vida, suas atitudes demonstram que o senhor escolheu não ser um sujeito mau no seu maior grau, que deve ter lhe rendido duras penas. Não tem amigos, seus familiares te ignoram, bens materiais pouquíssimos, geralmente excluído de todas as rodas sociais, enfim. És quase um Cristo moderno. Isso realmente deveras deve ser bem difícil para o senhor. A bem da verdade é que o senhor não tem culpa. A isso não. É do seu feitio se eximir veementemente de fazer o que exigem do senhor. Sei ainda que o senhor é cristão e gosta de ler e aplicar a Bíblia na sua vida diária. E que se ruim fosse já teria mandado dedetizar a casa e nós teríamos morrido intoxicados. Simples assim. Vamos logo, deixe de chorumelas, repreendeu o homem. Suas considerações sobre minha pessoa e tese sobre o bem e o mal em nada aliviarão sua pena. Tudo bem, mas não era essa a minha intenção. Mil escusas. Entenda só mais uma informação. Além disso tudo que mencionei em minha defesa, devo informar que minha esposa acabou de dar mais uma ninhada de lindos ratinhos. São 11 filhotes perfeitamente saudáveis.
Glórias a Deus! O Senhor quer vê-los? Quem sabe poderias até ser padrinho de batismo de um deles. São umas gracinhas, perguntou animadamente, abrindo levemente a boca com os cantos lábios puxados para cima e elevando as pálpebras inferiores, fazendo aparecer discretas rugas na parte exterior dos seus pequenos olhos. Não, amigo. Outro dia você me mostra se é que teremos outra oportunidade. O inquilino desconversa. E o senhor não deixaria uma família míngua sem ter para onde ir, deixaria? Reforçou o pedido com as mãozinhas juntas próximas ao peito e os olhos lacrimejando. Amigo, sua petição é bastante constrangedora. Põe à prova a humanidade que ainda digo ter e principalmente questões concernentes à minha convicção religiosa. Sou cristão, amo a Cristo e tenho de segui-lo. E segui-lo significa ser igual, ou pelo menos tentar ser igual. Entretanto, tenho percebido que mais tenho distanciado da sua essência por mais que tenho ido à igreja, lido a Bíblia e mantido a comunhão com meus irmãos. Isso realmente me apavora. Não tenho mais conseguido ser bom. E como você já disse, e nisso tenho de concordar convosco, o pior é que todos à minha volta têm exigido que eu seja demasiadamente mau. Enfim, elucubrações existenciais e religiosas à parte, devo ponderar que ainda permaneço com o mesmo ânimo de dantes e as decisões tomadas com relação ao seu amigo morcego também se estende a você, senhor rato, apesar de todas suas contestações. Mas, senhor, sem mais nem menos, tens mais alguma coisa de concreto em relação à sua defesa? Sim, tenho. Pois seja rápido, pois estou ansioso em entrevistar a barata e acabar logo com tudo isso. Senhor proprietário, não me leve mal. Nunca foi da minha intenção turbar o sossego da sua casa. Sou inocente. Vou lhe revelar um segredo. Bem da verdade, é que fui influenciado para invadir sua casa e surrupiar algum de seus alimentos por influência desses dois. Ele e ela, disse apontando para os dois outros. O morcego e barata, de imediato, os fitam com os olhos esbugalhados. Logo após ambos se recompõem gritando em alto e bom tom. Mentiroso! Covarde! Grita o morcego fechando os punhos, mas permanecendo no mesmo lugar de ponta cabeça. Absolutamente não. Pois bem, como você já pode perceber nas perguntas anteriores aos seus diletos amigos, o que quero entender é por que raios você, em específico, também insiste em invadir minha casa? E essa pergunta, diferentemente da anterior, deverá ser obrigatoriamente respondida sob pena de declarar previamente procedentes absolutamente todas as minhas alegações. Para facilitar, a minha justificativa é a mesma dos meus companheiros. Faço minhas as vossas contestações. Só adentro esta casa atrás de comida para alimentar-me obviamente ou para me abrigar quando não encontro lugar mais apropriado, ou seja, repetindo, entro na sua digna residência estritamente somente em busca de garantir a minha sobrevivência. Isso não é o bastante. Olha, amigo, minha justificativa pode não ser o bastante, mas o que queria ressaltar era que fico demasiadamente triste porque vejo que você utilizou todo o seu tempo para nos criticar. Isso é realmente bastante desolador para mim. Permita-me dizer. Antes de responder suas perguntas, peço vênia para tentar aclarar algumas curiosidades que tenho a respeito de vossa pessoa. Se possível, claro. A primeira delas seria saber qual seu problema em dividir sua existência com outros seres, sendo eles da sua espécie ou não. Se acha melhor que todo mundo? Ou seria o contrário? Acha-se o ser mais execrável deles a ponto de julgar que sua presença não é importante para alguém? E outra, você, em algum momento de sua tão brilhante vida, já pensou em fazer uma boa faxina em sua casa? Você me parece tão jovem, tão saudável. Contudo, prefere passar o dia empertigado nessa cama como bicho preguiça de férias na frente dessa televisão assistindo vídeos sobre conspiração ufológicas, além de rir às largas quando vê sessões de políticos ferozmente se engalfinhando ou se agredindo mutualmente, ainda que verbalmente. Só pelo fato de você se dedicar a tarefas construtivas como essas, digamos assim, isso não significa que você está isento de assumir certas responsabilidades consigo mesmo, dentre as quais incluo a higiene desse local. Desculpe-me, mas para mim não cuidar de si nada mais é do que um indício claro de baixa autoestima. Continue, achei interessante, interveio o dono da casa franzido a testa. Sabe, amigo, vou lhe confidenciar algo. Às vezes vou aqui à sua vizinha e ela é psicóloga, caso você não saiba. Ela sempre deixa na sua escrivaninha alguns pedacinhos de chocolate, quanto costuma estudar. Eu não resisto. Como todas as mulheres, amo chocolates ainda mais naqueles dias. Enfim, esses dias percebi que ela estava elaborando sua tese sobre pessoas que costumam negligenciar cuidado consigo mesmo. Vê se pode? Estava cheia de livros sobre este assunto, e um deles aberto em certa página dizia justamente que toda essa sua bagunça,
transformando seu lar numa casa suja, mórbida e apodrecida. Nada mais é do que um sintoma de algo bem mais grave. Esse comportamento denuncia um moderado traço psíquico de alguém que pode estar à beira da desintegração psicológica e conseguinte degradação existencial, social e física. Além disso, percebo outras manias com relação à sua pessoa. Isola-se socialmente sob o pretexto pífio de ser pobre, de não ter dinheiro. Ora, mas faça-me o favor. O dinheiro não é importante. Isso não. As pessoas não são movidas por ele, percebe? O que eles querem é o que você tem de bom para oferecer: companhia, respeito, gratidão e o maior deles, amor. Sei que é difícil para o Senhor, mas você tem que se esforçar e tentar. Como assim? As pessoas não pensam em dinheiro? Interrompeu. Claro que não. Veja as pessoas à sua volta. Elas não só lhe oferecem amor e carinho sem pedirem nada em troca. Quão linda é a humanidade, disse suspirando. Digo isso porque já presenciei discretamente inúmeras vezes também você se queixando da humanidade e das lideranças mundiais, dizendo que o mundo não tem mais jeito. Ora, mas o que é isso? Os correntes assassinatos diários, genocídios, degradação ecológica, corrupção sistêmica, bombas atômicas, Stalin, Mussolini, Kublai Khan, as Primeira e Segunda Guerras, o comunismo de Mao, a escravidão africana nada mais são do que pequenos acidentes da história. Você não pode julgar a humanidade por conta dessas bobagenzinhas. Nem acho que Hitler tenha sido um líder tão mau assim. És desconfiado ao extremo, se investe do rótulo de semideus moral e muitas das vezes julga os outros por antecipação. Por isso não nos julgue. Você não tem esse direito. Você precisa de tratamento. Essa é que é a verdade e o Senhor terá de se acostumar. Pronto, falei. Ora, mas vejam, só temos uma barata culta aqui ou seria um protótipo de psiquiatra? Pois bem, o argumento de vocês praticamente reside na ideia de que minha casa é suja. Pois bem, então vamos lá. Primeiro, não nasci para isso. Se for para viver cuidando dessa casa que não é minha, prefiro 1000 vezes nem ter nascido. Se vocês tiverem um mínimo de sensibilidade em perceber o quão é agitada minha rotina permeada de muito trabalho, estudos e idas à igreja, perceberão que não tenho tempo nenhum para isso. Vocês acham mesmo que vou deixar de concluir os relatórios do trabalho para passar o dia limpando essa espelunca? Ou que em vez de ler Heidegger vou lá eu lavar roupas, sendo que 3 dias depois estarão sujas novamente? Você acha que nasci para passar o dia inteiro no pé de um fogão para fazer comida e a tarde toda lavando o que sujei pela manhã? E o meu sagrado descanso? Se for para viver assim, prefiro a morte amiga. Lestes Nietzsche. Óbvio que não. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Ora, pois me poupe. E disse mais. Em segundo lugar, como disse, essa casa não é minha. É alugada. Vou eu ter zelo integral por coisas que não são minhas? Por algum acaso alguém tem esmero por algo que é meu? Não. Absolutamente não. Odeio tudo que não meu. E outra, acham mesmo vocês que eu vou perder meu tempo mantendo essa casa sempre limpa, como um hospital? Vocês não sabem que, além de funcionário público e inveterado amante das artes, sou ator de teatro, sendo justamente esta última atividade que dá sentido à minha vida. A primeira ocupação, como vocês puderam perceber, é somente para manter minha miserável vida material além das minhas atividades artísticas. Pesam que é fácil encenar? Vocês, alguma vez na vida, já foram ao teatro assistir uma peça até o final? Ou será se preferiram ficar chafurdando no lixo em busca de restos de alimentos? Tenho de ler os roteiros, realizar ensaios, provar figurinos. E continuou sem ser interrompido. Além disso tudo, tenho de ter uma memória de elefante. Agora mesmo, esses dias mesmo, vou encenar, com minha trupe, a Capital Federal de Arthur de Azevedo, sendo de próxima semana já tenho outra peça, Hamlet de Shakespeare. Sem falar dos meus projetos futuros, no qual almejo encenar meu maior e mais ambicioso projeto, Édipo Rei, de Sófocles. E quanto das minhas leituras? Vocês sabem quantas páginas tenho de decorar para cada encenação dessas? Ah, não, certamente que não. Nenhum de vocês deve ter lido uma página de livro sequer na vida. Pois se lessem ao menos uma linha sequer, perceberiam que vocês estão errados. Ato contínuo, jamais ousariam invadir a casa dos outros. E por último, muito me admiram ser inferior agora, querer me convencer de que sou louco? Minha visão de mundo só diz respeito a mim. Isso é de foro íntimo. Qual o seu próximo passo? Interditar-me, internando-me num hospício e por último tomar minha casa de mim? És muito espertinha, minha cara?
Mas em mim você não manda. Talvez tenha sido esse seu maior erro até agora. Seu maior pecado. Por muito pouco não saiu tão mal como seu amigo rato. Posso ainda falar? Pode. Fique à vontade, minha jovem. Você só pontuou nossos defeitos. Disso também já tenho minha opinião formada. E quanto aos nossos benefícios? Sabia que os morcegos são muito úteis por serem polinizadores e dispersores de sementes e que por isso nascem milhões de árvores? E até os roedores. Sim. Quantos deles não foram sacrificados como cobaias experimentos para desenvolver vacinas com o intuito de salvar e curar vocês humanos? Você sabia que em Nova Orleans são produzidos chás de baratas para combater o tétano? E que ainda na China é produzido um xarope de baratas ministrado a pacientes para aliviar os sintomas de gastroenterite? Disso você não procura saber. Enfim, mas não adianta, sua mente e coração estão cauterizados. És irredutível com os da sua espécie, imagine com a gente. Diante disso tudo afirmo que não tenho mais nada a falar e que diante das suas fracas acusações afirmo com a máxima convicção que só sairei daqui morta. Ouviu bem? Só sairei daqui morta, disse vociferando. Seu catsaridafóbico. Complementou por último. Cats. O quê? Catsaridafóbico. Quem tem fobia a baratas, seu idiota? Não é você que é tão culto? Rá. Olhem só. Além de inteligente, és corajosa. Pois saiba, da forma mais dolorosa, que todo ato de bravura tem, por consequência, uma reação maior e mais contundente como contra-resposta. Disse ele enquanto se põe de pé, flexionando o joelho direito, alçando a pé a meia altura e logo depois, com o desgastado solado de sua chinela, desce em direção a ela. A barata, vendo que a iminente morte se aproxima, decide permanecer imperiosa, fazendo jus à promessa anteriormente dita, em seus últimos momentos, enquanto grita suas últimas palavras com os olhos fechados e os punhos firmes cerrados erguidos para cima. Clarice Lispector Vivei. Plaft! E aconteceu que, com uma só pisada, a barata é esmagada por inteiro. Silêncio total. Suas achatadas cascas de quitina não são rígidas o suficiente para proteger-lhe de tão forte pressão. Ainda com o pé por sobre ela, o mesmo decide então lentamente levantar ele. Isso feito, logo se vê uma gosma cremosa e esbranquiçada de gordura espalhada pelo chão e na parte inferior da sandália. Ela estava irreconhecível, totalmente desfigurada. Os olhos do rato, emotivo, começam a se encher de lágrimas. O morcego, por seu turno, fica por demais revoltado, pensando de si para si, sua morte não será em vão, amiga. Em meio ao fétido líquido exalado pelas vísceras irrompidas da saudosa barata, com suas perninhas mesotorácicas de um lado e as antenas para o outro se misturando ironicamente aos seus caríssimos vestuários de luxo, produzidos para a ocasião. A reunião, finalmente, parecia ter chegado a uma conclusão. Uma de suas asas é amputada por inteiro e seus pequeninos cercos se despedaçam em mil. A imagem era desoladora. Não houve perdão. Como um ser, que há poucos segundos atrás estava tão viva e falante e agora não passava de um monte de pedaços orgânicos despedaçados. Sua morte, obviamente, é instantânea. Assim que retira o pé por inteiro, com expressão de nojo, trata de mostrar o solado cruelmente para os outros dois o que sobrou da sua amiga. O rato e o morcego arregalam os olhos estupefatos, paralisados enquanto ouvem a mais simplória, tenebrosa e fria indagação de toda a reunião. Mais alguma objeção? Julho de 2019. Fim do conto.